o que a gente fez nos últimos milhões de anos? Nos milhões de anos, aí a teoria dos caçadores e catadores. A maior parte do tempo era subsistência e era basicamente catadores. Era você caçar, era você catar o que tinha nas árvores e ir sobrevivendo dessa forma. A gente está falando de uma população de poucos milhões de pessoas no mundo. Então, durante milhões de anos a gente evoluiu dessa forma. Aí vem aqueles mecanismos que a gente costuma falar, por exemplo, sobre estresse. O estresse não é que é algo inútil. Então, se você tá caçando e você acaba encontrando a toca de um tigre, e o tigre tá lá na sua frente, sua adrenalina sobe, você tem que fight or flight, certo? Tem que fugir de alguma forma, e aí o seu sistema tem que não só te dar o boost para você dar aquela primeira corrida, mas você vai ter que correr às vezes noite adentro no meio da savana. Você vai se machucar, vai se cortar, vai tombar. E vai ser muito triste se você conseguir fugir do leão ou do tigre e morrer de uma infecção. Então, o seu cortisol sobe, o seu sistema imunológico entra em ação. E aí, ele te dá o boost de energia nesse cortisol para você correr o resto da noite. E o sistema imunológico para te consertar no dia seguinte todos os cortes que você sofreu. E isso funcionou muito bem por milhões de anos. Agora, estamos aqui no século XXI, a gente não tem leão, a gente não tem savana, a gente não tem nada. Mas o sistema de estresse continua funcionando. Exatamente. A adrenalina sobe e o cortisol também sobe. Só que agora o que esse cortisol vai fazer? Ele não faz absolutamente nada, porque você não tem mais que correr a noite inteira, mas ele vai te dar insônia. Você não vai conseguir dormir. Aí o sistema imunológico que ativa não é só uma chave vai desligar. Aquele tanto de célula branca vai começar a te atacar, ele vai se tornar autoimune, e aí você vai começar a sofrer inflamação, às vezes você vai ter manchas na pele, você vai ter coisas que você não sabe o que é, e você acha que é dermatológico, acha que é um creme, acha que é o açúcar que você está comendo a mais, na verdade é esse cortisol. Essa é uma coisa que eu discuto muito com minha namorada, porque ela tem esse problema de ansiedade, estresse e tudo mais, e isso pode ser uma explicação. Daí você pensa, bom, bacana. Quer dizer, então eu tô fudido, que eu vou ficar gerando esse monte de coisa o tempo todo. E o que aconteceu é que quando a agricultura surgiu e você parou de ter a necessidade de caçadores, então os caçadores ficaram isolados. Quem se beneficiou a partir desse ponto foram as pessoas que conseguem acordar às 5 horas, 4 horas da manhã, fazer o arado, semear, alimentar os porcos, as galinhas, e ter uma vida que é absolutamente regradinha, porque a agricultura é um negócio que você tem que ter disciplina, porque não adianta você querer plantar no inverno, não vai funcionar, você tem que planejar o ano inteiro para você não morrer de fome no inverno. E depois disso, os fazendeiros inventam uma coisa diferente, chama indústria. Cria fábrica. Aí as fábricas é a mesma coisa, é o sistema da agricultura. Você tem que entrar às 8 horas, sair às 5 horas, o 9 to 5, né? Então você tem tem uma rotina, você tem procedimentos, você aprende a lidar dentro de uma rotina repetitiva, e você, dessa indústria, você pula para escritórios, que é mais ou menos a mesma coisa. Você bate o cartão, responde os e-mails, faz o relatório, e quem consegue se dar bem é quem a gente costuma chamar de neurotípicos, as pessoas que conseguem organizar mentalmente todos esses assuntos, e a gente que tem dessas disfunções de TDAH ou coisas desse tipo, é horrível, porque a gente não consegue se organizar. O nosso sistema resolve que quer trabalhar às 3 horas da manhã, mas 3 horas da manhã eu não posso bater cartão. Eu quero fazer um negócio que não é a prioridade do trabalho. Eu até brinco, porque na nossa área a gente fala sobre backlog, que é vamos organizar os projetos com as atividades e ordem de prioridade para fazer, etc. No normal, a gente pega os post-it, cola na parede e fala, isso aqui a gente vai fazer. Ou abre um Excel, um TXT e faz. Uma pessoa com TDAH, etc., tem que fazer, não. Primeiro eu tenho que escolher o programa, e eu tenho que ver se eu consigo customizar as cores. Porque se eu não conseguir customizar as cores, eu não consigo começar a escrever os itens. Eu acho que vocês conseguem visualizar, né? Então existe esse tipo de coisa. E aí, de novo, quer dizer que isso só me atrapalha. Aí, dentro do século XXI, que a gente tem os knowledge workers agora, que são pessoas que não são só arado ou fábrica, a gente começa a falar em coisas como criatividade, criação de conteúdo, por exemplo. Então, a área de tecnologia ficou rica
especialmente nos últimos 10 anos, é em startups. E startups, justamente a ideia é criar, é ter a criatividade de criar produtos que são disruptivos, diferentes do convencional. E não existe uma receita de bolo para. Então não é uma receita de fábrica, não é uma receita de agricultura, não é uma disciplina que vai te levar a fazer isso. Na verdade, muito dessa inovação vem de atividades completamente nada a ver com o que é o trabalho. Às vezes ela vem no meio de uma cervejada, ela vem no meio do seu jogo, você tá o tempo todo fazendo atividades e pensando. Então, tanto que tem, eu não sei se é comprovado ou não, muita gente fala que Elon Musk, por exemplo, é um dos exemplos de TDAH que deu certo, por exemplo. E muitos empreendedores costumam ter esses traços de TDAH, onde existe, de novo, essa necessidade de ter uma pessoa que não é a pessoa regrada, ou seja, não adianta você ser a pessoa disciplinadinha, que faz tudo certinho, porque essa pessoa tem que ter o procedimento pré-pronto. Inovação não tem isso, startups não tem isso, e tecnologia no geral, a gente não precisa ter um horário regrado, atividades regradas, porque tem muito dessa parte criativa. E essa parte criativa tende a ser um pouco o que a gente vê em perfis de TDAH. Então, esse assunto Você curte? é interessante porque ajuda a explicar, talvez, que muitas dessas pessoas que gostam de tecnologia, talvez essa vocação, esse calling que eles têm para a área de programação e tecnologia, tenha a ver com, inclusive, essas diferenças de formas de pensar e comportamentais. Talvez elas tenham essa tendência natural. Agora, isso que você falou aqui, traz um lado que talvez sejam os prós e contras de cada condição humana, né? Sim. Então, por exemplo, talvez uma pessoa com esse perfil que você descreveu, ela consiga trazer as inovações, a criatividade, novas propostas, mas ela também precisa driblar esses sintomas para que ela tenha uma produtividade. Com certeza. Né? Então, por exemplo, imagina um Elon Musk da vida sem ser capaz de organizar a própria agenda, manejar o tempo, eliminar distratores, né? Imagina ele tendo que, sei lá, efetivar um negócio e descendo Reels do Instagram. Eu acho que o grande recado que eu dou no vídeo, inclusive, é isso. Tipo, não é nem o fim do mundo, não é uma doença fatal que você agora vai sofrer pro resto da vida, mas também não é um superpoder que automaticamente você é o super-herói. Se você conseguir, aí que eu falo sempre durante os vídeos, conseguir a ajuda de um bom psicólogo, fazer a TCC corretamente e ajustar, talvez isso você consiga transformar essa possível desvantagem em uma vantagem, mas isso não é algo que é automático. Eu acho que tem muito a ver com isso. E isso tem a ver, de novo, com o negócio das redes sociais, porque a gente estava falando sobre o negócio do escapismo, por exemplo. E acho que a grande diferença, quando a gente fala dos sintomas que a gente estava falando, a pergunta que inicialmente deve vir à mente, porque você fala assim, se a pessoa fica muito tempo ou tem muito vontade de jogar em detrimento de outras coisas, mas quanto disso é muito? É uma vez que eu penso no dia, é uma vez que eu penso na semana, é uma vez que eu deixo de fazer as prioridades no mês, ou é um negócio realmente difícil porque são 10 vezes ao dia, então é óbvio quanto disso tem a ver.